O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, deu ontem mais uma aula sobre o verdadeiro papel de um magistrado. Apesar de apresentar uma obviedade, o voto de Fux no julgamento de ontem, que provou mais uma vez que um juiz deveria julgar de acordo com a legislação vigente e sendo coerente com as demais decisões tomadas pelo tribunal, é completamente divergente dos seus colegas de turma. No vídeo de ontem mesmo, eu mostrei que Alexandre de Moraes, o relator desse caso, inventou crimes que simplesmente não existem no Código Penal enquanto argumentava na leitura do seu voto. Enfim, o fato é que as cada vez mais frequentes divergências entre Luiz Fux e os seus colegas acabaram levando a uma situação muito polêmica, principalmente por conta da forma como a militância de esquerda dentro do jornalismo e dentro da própria corte estão reagindo a esse fato. Eu já vou falar sobre essa situação específica, mas antes eu não poderia deixar de mostrar alguns trechos do que foi dito por Fux ontem, durante o julgamento do chamado Núcleo 4 da suposta tentativa de golpe. Um desses trechos que eu separei é simplesmente um tapa na cara de Alexandre de Moraes, que até hoje trata a contestação do resultado eleitoral de 2022 como se fosse crime. Veja só a verdade sendo jogada na cara do ministro, ao vivo e a cores. Como se sabe, Vossa Excelência sabe também, eu sei também, não se trata da primeira vez que um candidato à presidência provoca o TSE contra a regularidade das eleições. Em 30 de outubro de 2014, Vossa Excelência já estava na magistratura ou no governo, uma das duas. Juiz. Não. Governador. Aquela corte eleitoral, ela foi instada pelo partido candidato derrotado à realização de uma auditoria especial, naquela vez, era outro candidato, pelo partido candidato derrotado, a realização de uma auditoria especial de votação. Em vez de rejeitar de plano ou criminalizar qualquer coisa, ou impor uma multa bilionária e qualificá-la como ataque às instituições democráticas, o TSE tomou a sábia decisão de autorizar a auditoria. Se eu não me engano, eu acho que eu estava no TSE. Eu estava. E, posteriormente, apresentado seus resultados à sociedade, indicando não ter sido encontrada nenhuma fraude. As palavras de Luiz Fux foram mais do que suficientes para provar o quanto os tribunais superiores tomaram lado e passaram a atuar politicamente, pois ações equivalentes tiveram tratamentos completamente opostos. Aliás, as palavras do ministro foram sentidas pelos colegas ali na hora mesmo, que tentaram dar suas indiretas quando tiveram chance, mas, como acontece com qualquer pessoa que se baseia em falácias, acabaram cavando sua própria cova com os seus argumentos. Eu separei aqui como exemplo um trecho da fala de Carmen Lúcia. Acompanhe aqui comigo. É preciso que se lembre sempre que democracia vive da confiança. Ditadura vive da desconfiança. A confiança se constrói com liberdade. A desconfiança também se constrói com medo, violência e virulência. Eu concordo plenamente com a descrição da ministra. Agora eu pergunto, em qual desses cenários nós, cidadãos brasileiros, estamos vivendo hoje? O cidadão brasileiro se sente livre ou sente medo de ser punido pela sua simples opinião? O cidadão brasileiro confia ou desconfia do governo e do judiciário? Pois é, e para que as respostas para essas perguntas fiquem ainda mais claras, eu trago aqui um outro trecho que eu separei da fala de Luiz Fux, onde ele expõe o nível de provas que foram consideradas nesse processo. Até mesmo piadas feitas pelo réu em conversas privadas foram consideradas como crime. É o caso do comentário jocoso feito pelo acusado dia 7 de dezembro de 2022, enviado ao coronel Dougmar Nascimento das Mercês, sobre as férias que um político ligado ao presidente eleito resolveu passar em Cuba. Guilherme Almeida brincou com o fato dizendo que se der algum problema, ele já está no asilo. O autor da ação penal traz dessa brincadeira uma crença em golpe de Estado, mas não aponta quais seriam os atos executórios concretos desse suposto golpe e qual a participação direta do acusado na sua concretização, limitando-se a transcrever conversas particulares de WhatsApp. Está mais na cara do que o nariz, não é mesmo? O problema é que a Suprema Corte está hoje tão alinhada com um lado da história que qualquer um que divirja, mesmo sendo ministro da própria Corte,
passa a ser alvo de perseguição. Luiz Fux enviou nesta terça-feira um ofício ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, pedindo formalmente para ser transferido para a segunda turma da Corte. E é em cima desse pedido que novos fatos extremamente controversos começaram a surgir. Começando por essa matéria de Andréa Sadi, da Globo. Para ministros do STF, relação de Fux com colegas da primeira turma estava insustentável. A coisa já começa muito errada pelo simples fato dos ministros estarem fazendo esse tipo de comentário com a imprensa. Magistrado não é popstar, não tem que estar nas manchetes comentando sobre os bastidores do tribunal. Magistrado deve fazer o seu trabalho com discrição. O Código de Ética da Magistratura Nacional determina, por exemplo, no seu artigo 13º, que o magistrado deve evitar comportamentos que impliquem a busca injustificada e desmensurada por reconhecimento social. Esse mesmo Código de Ética afirma em seu artigo 16º que o magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é de 1979, também impõe como dever do magistrado manter uma conduta irrepreensível na vida pública e particular. Ou seja, para ser juiz, é preciso ter ciência de que não se pode sair por aí fazendo tudo o que qualquer outro cidadão faz, incluindo fazer fofoca para a imprensa. E nesse caso, o conteúdo dessa fofoca torna a situação ainda pior. Os ministros ouvidos pela reportagem deixam claro que o fato de Fux ter divergido dos colegas torna a situação insustentável. Vem cá. Para que existe então uma corte de 11 ministros se somente um posicionamento é aceito? Como é possível haver justiça em um cenário como esse? E aqui voltamos ao Código de Ética da Magistratura Nacional, porque ele diz o seguinte em seu artigo 4º: exige-se do magistrado que seja eticamente independente e que não interfira, de qualquer modo, na atuação jurisdicional de outro colega, exceto em respeito às normas legais. Eu não sei se você está lembrado, mas além dessa insustentabilidade descrita agora, já foi revelado pela imprensa, logo no julgamento do Núcleo 1, que, diante da divergência de Fux, os ministros haviam combinado entre si de nem olharem para ele durante a leitura do voto. O que é isso senão uma pressão para que um colega não adote posição contrária? O que está acontecendo dentro da Suprema Corte é vergonhoso. E sabe o que torna isso ainda pior? O trabalho da imprensa militante que passa pano para tudo isso. Veja só o que disse um dos comentaristas da Globo News sobre essa possível transferência de Fux para a segunda turma. Presta atenção em qual é o problema que ele enxerga nesse fato. É óbvio que é uma consequência do fato de que ele ficou em minoria, mas há uma implicação importante. Quando ele pede para ir para a segunda turma, ele está formando uma maioria provável na segunda turma, ao lado dos dois ministros indicados por Bolsonaro, depois dessa sua mudança de posição. Então, o problema da divisão do Supremo em duas turmas, principalmente em casos de grande importância política ou constitucional, é que nós podemos ter uma turma com um certo alinhamento político que vai se tornar ainda mais claro depois da nova indicação de Lula, que provavelmente será Messias, e uma outra turma com um posicionamento político, com uma maioria política ideológica oposta. Não, você não ouviu errado. O pessoal da Globo nunca viu problema no fato do principal adversário de Lula ser julgado por uma turma cuja composição era de 80% de indicados de Lula e mais Alexandre de Moraes. O pessoal da Globo nunca viu problema no fato de 7 dos 11 ministros que compõem o STF terem sido indicados pelo PT e julgarem hoje ações relacionadas ao próprio governo. O pessoal da Globo só passou a ver problema na composição das turmas agora, que a segunda turma pode ter uma maioria contrária àquilo que eles defendem. Francamente, o que é pior em toda essa história? Militância política travestida de jornalismo ou travestida de magistratura?